Irmãos, eu estou muito emocionado hoje. Quando eu vejo o que acontece na vida dessas crianças, eu fico antevendo aqui o futuro. Eu estava ali no canto, pensando, olhando para o Natanael aqui atrás de mim, bem aqui na ponta. O Natanael foi aquele que orou. Vocês viram ele orar? Viram ou não? Muito bem. Eu vi ele orar, e depois eu vi ele cantando, e a imagem dele aparecia no vídeo. Você percebe no rosto dele que ele está amando o que ele está fazendo. Vi a Carol cantando aqui, viu que coisa linda, que criança afinada, dirigindo louvor aqui à frente. Ninguém diz que um dia desses atrás, aconteceu um curto-circuito na casa dela e pegou fogo e queimou tudo. E que a BM foi lá e está reconstruindo a casa dela. Então, cada história dessa, não é um conjunto de crianças da BM, é o Natanael, é a Carol, é o Mateus, é a Joana, são crianças que têm nome, que têm identidade, que têm uma família, que têm uma história. Algumas delas veem coisas terríveis acontecerem ao redor delas, por viverem, às vezes, num ambiente que não é tão favorável, e que precisa de intervenção. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos entrando cada vez mais na comunidade, e Deus tem transformado a vida delas e de tantas famílias por meio do Evangelho de Jesus. Meu texto de hoje é um confronto ao nosso coração acerca do porquê fazemos determinadas coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, 36 em diante. Desculpe, irmãos, eu estou olhando aqui, a minha anotação é errada. Me perdoem, por favor, é Lucas 9. Pronto, só vira a página um pouquinho. Lucas 9, de 57 a 62. Lucas 9, de 57 a 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas ou covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Do que Jesus está falando aqui? Toda palavra de Jesus traz por trás um significado que pode ir muito além do nosso raciocínio, das nossas percepções. É notável que determinados textos da Bíblia chamem a nossa atenção numa época da nossa vida e que em outra época esse mesmo texto nos traga uma nova lição. A palavra de Deus é completa, e aquilo que Deus faz na nossa vida e na nossa experiência exige de nós atenção absoluta, plena. Por isso a minha reflexão de hoje tem a ver com rendição, e o nome é rendição corajosa. O que Jesus está dizendo aqui a essas pessoas é tudo ou nada.
renda-se completamente, entregue-se totalmente. E se rendição numa guerra é sinal de fraqueza, se rendição numa guerra é sinal de covardia, no Evangelho de Jesus, a rendição corajosa é um instrumento que Ele vai utilizar para transformar toda a nossa realidade e de verdade, de fato, nos usar para o propósito que já foi predeterminado por Ele. O que Jesus está dizendo nesse texto é que não existe meio cristianismo. Não existe a possibilidade da mente humana ser duplicada. Ou no dizer de Tiago, lá no final do Novo Testamento, uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa que está em cima do muro, uma pessoa que é uma parte, mas não é totalmente, está um pouco aqui e um pouco ali. Mas o cristianismo é alguma coisa pelo qual você precisa definir a sua vida e a sua história de uma forma inteira, completa e absoluta. É seu direito observar, é seu direito analisar, é seu direito tergiversar sobre este caminho. Mas no momento em que você toma uma decisão, tem que ser algo pleno, tem que ser algo completo, tem que ser algo absoluto. A entrega que Deus espera de nós tem que ser plena. Não dá para entregar a nossa vida a Deus de uma forma fragmentada. Porque quando a gente faz isso, a gente impede que Deus faça coisas incríveis na nossa própria experiência e que Ele nos use segundo o seu propósito. Há um passo a mais, há algo a mais que precisa ser feito. E o tempo todo, a experiência de Jesus, eu estou relendo o Evangelho de Lucas, e é incrível, quando você lê a história de Jesus nos Evangelhos, você percebe que o tempo todo o confronto de Jesus é: não seja uma pessoa fragmentada, não seja uma pessoa dividida, seja inteiro, entregue-se plenamente, entregue-se completamente ao Senhor. Naquela tão conhecida experiência de Marta e Maria, quando Jesus vai visitar a casa delas, e você se lembra muito bem disso. Jesus chega para visitar aquela família, são 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e Jesus chega para visitá-los, e Marta é aquela pessoa mais proeficiente, aquela pessoa mais trabalhadora, é aquela pessoa mais ativa, e ela começa a cuidar das coisas. Certamente ela tem em mente: Jesus está nos visitando, eu preciso oferecer a Ele uma casa bem arrumada, uma alimentação decente, enfim, eu preciso dar a Ele um lugar de conforto. E Maria vai e despeja-se aos pés de Jesus, ajoelha-se diante dele e começa a ouvir as histórias de Jesus. E Marta fica irritada e diz: Senhor, manda Maria me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, você anda tão ocupada com tantas coisas, as coisas estão tomando sua cabeça, as coisas estão tirando o seu sono, as coisas estão perturbando você, as coisas estão te incomodando. Mas olha, Marta, talvez você não tenha percebido, que este cenário aqui, não pode ser perdido. Se você perder esta cena que está acontecendo hoje, talvez o prejuízo seja muito maior a longo prazo na sua vida e na sua experiência. Você precisa chegar mais perto, você precisa acordar. E aí eu vejo algumas pessoas dizendo: mas pastor, sem as Martas o mundo seria um caos. E é verdade, talvez sim, mas talvez não. Porque naquele momento, Jesus não queria uma Marta dividida entre ele e as atividades da casa, ele queria a exclusividade dela. Ele queria Marta ajoelhada como Maria, aos pés dele, porque talvez Jesus não voltasse mais. Aquele cenário poderia ser único na história daquela família, como de fato o texto aponta, porque Jesus dali iria caminhar para o Gólgota, ele não retornaria mais. Era uma oportunidade de ela entregar-se absolutamente a Jesus, naquele instante, dando a Ele toda a sua
atenção. Sem divisão, sem fragmentação, Jesus queria a atenção dela. No mar da Galileia, Jesus vem e encontra os pescadores, e os chama e diz: vem, me sigam. E alguns deles talvez tivessem até pensado: vale a pena. Mas o texto diz que eles deixam para trás, eles deixam redes, eles deixam barco, eles deixam o Pai, e eles seguem a Jesus. E você sabe muito bem que lá em João 21, quando os discípulos, decepcionados porque Jesus havia morrido na cruz, voltam à pescaria, Jesus vai atrás deles. E eles dizem: vamos pescar novamente, porque voltar à antiga vida parecia ser uma opção, e Jesus vem e diz: não é uma opção. Eu não chamei vocês para continuarem no mar, eu chamei vocês para serem pescadores de homens. Então vocês têm que voltar. Vocês têm que dar sequência ao que eu coloquei na mão de vocês. Há uma missão na mão de vocês, e vocês, apenas vocês, vão dar sequência a esta missão. Jesus está falando de vocação. Então ele fala de atenção, de tempo de qualidade, ele fala da vocação que tem que ser absoluta. Não dá para você dizer: eu sou de Deus, mas eu também sou do mundo. Não dá, é algo absoluto. Pense nas questões financeiras, por exemplo. E aí é muito importante que você saiba que Jesus não está falando de dinheiro, ele está falando de coração. Jesus diz assim, no capítulo 12 de Lucas: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. O que é que Jesus considera como avareza? Porque você pode pensar assim: eu não sou um avarento. O que é que Jesus considera como avareza? Continua o texto. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Então Jesus conta uma parábola ainda, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que eu farei? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Que problemão, não é? É um homem rico, e ele produz mais do que ele imaginava. Esse é um grande problema. Ele diz: onde que eu vou colocar o que eu acumulei? Então ele disse: já sei, eu vou derrubar os celeiros antigos, vou construir outros celeiros maiores ainda, ali eu armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens, e então eu direi à minha alma: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, o que você tem acumulado, o que você tem guardado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. O que é que Jesus considera avareza? Alguém que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Agora, podemos dar alguma coisa a Deus? Há alguma coisa que você tem que Deus não seja dono e não tenha mais do que você? Sim ou não? Claro que não. O que é ser rico para Deus, então? O que é ser rico para Deus e não ser avarento? A contraposição dessa passagem vem um pouquinho depois, no capítulo 21, versos de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Está Jesus ali no templo. O texto diz: Jesus estava observando
e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Opa, para aí um pouquinho. Então Jesus olha e vê ricos lançando o seu dinheiro na caixa de ofertas. A minha pergunta é: eles são avarentos ou não? Não responda. Não responda. Pense com você. Porque se Jesus diz lá atrás que o avarento é aquele que ajunta para si e não é rico para com Deus, agora Jesus diz que os ricos estão depositando algum dinheiro no gasofilácio do templo. Eles estão sendo ricos para com Deus? Verso 2, Jesus viu também uma certa viúva pobre, lançando ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: na verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Lá vem Jesus com suas polêmicas, não é? Lá vem Jesus com uma palavra controversa. Mas Jesus está observando. E você sabe disso, ele observa mais do que atitudes. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele observa o coração. Então ele sabe o que está acontecendo no coração. E ele vê aquela mulher chegar ali e colocar 2 moedinhas. Ele diz: ela deu mais do que todos. Mais do que todos os ricos. Jesus, onde é que o senhor estava na aula de matemática? Eu conheço muito bem de matemática. Ainda assim a viúva deu mais do que os outros. E ele explica: porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então essa contraposição de Jesus, e mais uma vez eu digo para você, não é de dinheiro, o nosso assunto aqui não é dinheiro, nosso assunto é coração dividido, é a coragem que às vezes nós não temos de dar um passo ousado na direção de Deus e dizer: Senhor, eu vou me entregar, eu vou cair de cabeça, Senhor, eu não vou me fragmentar, eu vou me entregar pelo Senhor de uma forma tão absoluta, tão intensa, tão profunda, que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas se o Senhor está incomodando meu coração, e se o Senhor está me chamando, eu vou me lançar, eu vou me jogar para cima disso. Estava lendo essa semana um livro chamado Rendição Arriscada. Quem escreveu esse livro foi uma mulher, Kai Warren. Ela é esposa do pastor Rick Warren, tão conhecido pastor da Saddle Black nos Estados Unidos. Uma igreja gigante. E ele teve um ministério muito bem sucedido. O ministério dele cresceu assustadoramente. E ela se tornou uma das líderes ali dentro também. Uma mulher de sucesso. Uma mulher que tinha tudo o que talvez a grande maioria das mulheres deseje. Uma casa maravilhosa, alguns carros de última geração na garagem, todos os equipamentos necessários, empregados à sua disposição, vestidos maravilhosos, caixa de maquiagem, daquelas, sabe, daquelas, eu nem sei a marca, mas você sabe, os melhores perfumes, ela tinha tudo. Ela era uma mulher bem-sucedida aos olhos de qualquer pessoa. Estava ali ajudando o ministério daquela igreja. Quem sabe cuidando das mulheres, cuidando, supervisionando o ministério infantil e o que estava acontecendo, muito envolvida com o reino de Deus, muito ocupada. Então numa manhã ela pega uma xícara de chá e vai a uma das salas da sua casa e ela se senta confortavelmente num sofá maravilhoso e à frente dela uma vidraça grande e ela vê a parte de fora, uma paisagem linda e ela se senta ali para tomar aquele chá matinal. E de repente os olhos dela caem sobre uma revista da Christianity Today e ela pega aquela revista e começa a olhar aquela revista e aquela revista ela não imaginava ia gerar um grande e profundo impacto na sua vida. Aquela revista tinha uma reportagem falando sobre a Uganda na África.
e sobre os 12 milhões de órfãos do HIV. E ela começou a olhar aquelas páginas e ver aquelas fotos das crianças, e Deus começou a falar ao seu coração, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar aquela mulher, começou a trabalhar dentro dela, impulsioná-la, dizendo: você acha que você é uma mulher bem-sucedida? E aí, olha o que está acontecendo, são 12 milhões de filhos órfãos, abandonados, sem ter o que comer, sem ter o que beber, vivendo numa situação lastimável da vida, que os jornais nem sempre retratam. Então ela começou a olhar aquilo, e o Espírito começou a falar ao coração dela, e ela começou a ficar incomodada, e ela começou a chorar, e ela levantou daquele lugar, depois de um tempo de oração, dizendo: Deus, eu estou dentro. E Deus perguntou: você está dentro quantos por cento? Você está dentro quantos por cento? Porque às vezes você ouve alguma coisa e o seu coração é tocado, e você se sente emocionado, e você não sabe o que vai acontecer dali para frente. Então, ela se levanta e diz: eu quero me entregar 100%. E começa a conversar com o marido, e começa a mexer com situações, e ela não tinha ideia, ela conta no livro, ela não tinha ideia do que ela estava mexendo. A partir daquele momento da sua história, ela começaria a inserir no seu vocabulário algumas palavras que ela nunca tinha usado antes na sua experiência. A prostituição de menores, abuso sexual, estupro em larga escala, pobreza, injustiça, infanticídio, preconceito racial de fato e de verdade. Preconceito que coloca uma geração inteira, uma região inteira à margem, para que ela vá morrendo aos poucos, porque esse grupo incomoda, esse grupo social destoa da maioria. Não é a nossa realidade. Então, um dos jeitos de você eliminar esse problema é: coloque à margem, largue nos desertos, largue à beira das ruas, para que possam ir morrendo. E quando as pessoas morrerem, então ficaremos livres desses problemas. Mas não sei se você lembra um dia que Jesus disse: os pobres estarão sempre com vocês. E ela vai ter que lidar com isso agora. Ouvi falar de pandemias, de miséria, de fome, de ébola, de HIV. Palavras que começaram a vir para dentro da sua mente e sair pela boca fora. E ela começa a questionar a sua vida, e ela começa a questionar a sua história, ela começa a questionar o que consome o coração dela. E essa é a minha pergunta para você hoje: o que consome o seu coração? O trivial? Aquilo que é temporário, aquilo que é insignificante, é isso que incomoda o seu coração? Jesus te quer 100%. Não quer uma parte de você. Dentro do seu livro, ela fez alguns questionamentos que para mim foram muito intensos, e eu creio que serão também para você. Ela diz: você estaria disposto a arriscar toda a sua vida e tudo que lhe é mais caro por amor ao reino de Deus? Você está pronto a ficar perturbado? Está pronto a ser arrasado? A fazer uma rendição arriscada? A denunciar o mal e fazer oposição ao mal sempre que o encontrar pelo caminho? Você está disposto a se arriscar ao ponto de tornar o invisível visível?
Ela não sabia que ela ia enfrentar muitas lutas, ela não sabia que ela ia enfrentar muita oposição, ela não sabia que ela ia enfrentar muitas perseguições e ameaças de morte, porque quando você começa a mexer com esse tipo de coisa, você começa a mexer com corrupção de governo, você começa a mexer com várias outras quadrilhas que estão infiltradas por aí. Ela não sabia que ela ia ter que amargar um câncer, ela não sabia que ela ia ter um filho dela que ia se suicidar. É muito risco. Nem todos aqui vão entender o que eu estou falando hoje, irmãos. Mas alguns aqui vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Você não está dando 100% de você para Deus. É entrega absoluta. Não é um momento, mas é algo que reconstrói a história. É algo que faz com que você olhe para as crianças e elas não sejam as crianças da creche. Elas sejam a Carol, de 9 anos, o Natanael, de 8, que vem de uma família, que tem uma história. E isso impulsiona você, isso mexe com o seu coração. Até mesmo a nossa forma de amar, a gente se divide, a gente se fragmenta. E aí vem meu último pensamento dessa manhã. Em João capítulo 13, é aquele texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. E no verso 1 do capítulo 13, o texto diz assim: sabendo Jesus que já estava se aproximando a sua hora, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa redundância necessária nos ensina que o amor não pode ser fragmentado, o amor não pode ser uma estratégia que você estabelece pelo caminho e que no decorrer dessa passagem de um step para o outro, de uma ação para outra, de uma atitude para outra, quando você se deparar com aquilo que é mais complexo, mais difícil, mais duro de lidar, você abandone e diga: não, agora não é mais comigo, eu já trouxe até aqui, daqui para frente não é mais comigo. E como eu tenho visto isso acontecer, quando as pessoas dizem: eu sou voluntário, mas lá adiante, quando enfrentam lutas, problemas, dificuldades, oposições, então eles não são mais voluntários, eles são pessoas que têm direitos e que agora estão cobrando seus direitos. Sabe quando alguém começa a encher seu coração de reservas, e o camarada vem e diz assim: Jesus, eu quero te seguir. O discurso é bonito, mas Jesus diz: olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. O que você pretende me seguindo? Ter uma vida melhor do que você tem? Ter mais conforto? Ter mais dinheiro? Esquece. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Acabou. Aí vem o outro: Senhor, eu quero seguir o Senhor, mas deixa primeiro enterrar meu pai. E a maioria dos estudiosos desse texto dizem que o pai desse rapaz ainda não tinha morrido. Porque você imagina que ele abordou Jesus no meio do funeral. Claro que não foi. Ninguém faz isso. O pai ainda não morreu. Sabe como é? Você estabelece condições. O dia que eu estiver assim, 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 então eu vou ser uma bênção para o reino de Deus. O dia que eu conquistar tal etapa, tal situação, tal circunstância, o dia que eu reorganizar, o dia que eu fizer, o dia que eu acontecer, então aí sim eu vou. É o mesmo raciocínio daquela pessoa que não entregou o coração a Cristo, sabe que o caminho do Evangelho é o caminho correto, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem dúvida nenhuma, diz assim: não, mas primeiro eu vou ajeitar algumas coisas, eu vou ainda experimentar mais algumas coisas, depois eu venho. O raciocínio é o mesmo. O Senhor não quer 15% de você, Ele não quer 50% de você, Ele não quer 90% de você. Olhe para mim, o Senhor quer 100% de você, 100%. Isso me lembra uma história que eu vi quando jovem ainda, de uma pequena igreja, em que na hora das ofertas,
Havia alguns diáconos com uma bandeja, passando ela entre as pessoas. E o diácono chegou perto de uma garota. E ela olhou para a bandeja, ele colocou a bandeja diante dela, ela olhou para a bandeja e disse: o senhor pode abaixar um pouco mais a bandeja? Ele abaixou. Ela disse: abaixe mais. E ele abaixou. E ela disse: ainda está alto, o senhor pode abaixar um pouco mais? E ele ficou meio bravo com a menina. Então ele abaixou ela até o chão. E quando ele colocou a bandeja no chão, ela subiu sobre a bandeja. E disse: eu quero dar toda a minha vida ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho trabalhado com projetos sociais mais de 30 anos da minha carreira, irmãos. Às vezes as pessoas chegam e elas veem um projeto pronto da ABM, às vezes as pessoas chegam e veem um projeto da Missão Pescadores, e elas dizem: que maravilha, que lugar interessante, e elas não têm dimensão do número de detalhes, das responsabilidades que pesam sobre nós, da imposição do governo sobre nós, em cada atitude que a gente toma. Se uma criança dessa se machuca no projeto, o problema é nosso. Se a gente deixar de pagar 1% de tal taxa, o governo cai em cima da gente, e a gente vai sendo impelido a trabalhar, e cada vez a gente vai envolvendo mais o nosso coração, porque cada vez a gente sente mais o peso da realidade, e às vezes a gente tem uma vontade tremenda de recuar, tremenda. Quando você faz um orçamento, nós estamos agora preparando orçamentos de 2019, orçamentos desta igreja, orçamentos da BM, orçamentos da Missão Pescadores, e quando você começa a trabalhar em cima disso, e aquele negócio chega diante de você, os números assustam. A gente fala assim: meu Deus, vamos diminuir essas classes, vamos tirar a criança de dentro dessas classes, não vamos ter 10 classes, vamos ter 5, vamos ter 4, vamos diminuir o número de classes. A vontade que a gente tem é recuar. Acontece que Jesus disse nesse texto: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E eu preciso falar isso para mim: Abraão, acorda, você não pode olhar para trás, porque eu tenho vontade de olhar para trás. Eu tenho vontade de desistir, irmãos. Quando aquele barco clínica quebra e cai em cima da minha mesa um orçamento, e eu olho para o orçamento, e o orçamento é incompatível com o que a missão tem no caixa, eu falo: meu Deus do céu, eu quero diminuir esse barco, eu quero cortar o barco no meio e fazer 2 barquinhos pequenos, e eu vou vender um para poder sustentar o outro. Sabe aquela história de uma mãe que tem 2 filhos, e ela vai matar um para poder dar de comer ao outro? Às vezes eu tenho vontade de fazer isso com um barco. Vamos cortar ele no meio. Quando chega o orçamento do que a gente paga de aluguel, eu tenho orado muito ao Senhor e dito: Senhor, dá-nos um lugar para a gente abrigar a BM, que a gente não precise mais pagar aluguel. Eu tenho clamado isso ao Senhor: dá-nos, Senhor, porque não é brincadeira, todo ano, negociar com os proprietários, negociar com os donos, e a taxa vem em cima, e vem prefeitura, e vem isso, e vem aquilo. São 30 anos da minha história devotados a isso. Eu vejo Cléo de uma louca, de um lado para outro, preocupada com detalhes minuciosos de um projeto que, se a gente deixar para trás, coloca em risco vidas. Ou a gente se rende, irmãos, ou a gente se derrama para esse negócio e diz: é com a gente. Ou a gente vai ficar dando o que sobra. Você dá para Deus o que sobra? Do seu tempo, da sua inteligência, do preparo que Deus lhe deu. Eu vejo pessoas que são grandes profissionais do lado de fora, eles poderiam usar o que eles sabem para o reino de Deus, nem sempre usam. Aqui na igreja nós temos muitas pessoas que usam, graças a Deus por isso. Se chegamos onde chegamos, foi porque pessoas têm se rendido ao Senhor. Então eu tenho gente que trabalha durante a semana, mas vem várias vezes a esses projetos, e dedicam do seu tempo, dedicam do melhor, para poder a coisa crescer, para poder a coisa avançar. Mas quem sabe a gente precisa de um exército maior. Quem sabe a gente precisa de mais pessoas que se comprometam e digam: Senhor, eu não quero dar a minha esmola, eu não quero dar o que sobra, eu não quero que dar só se eu puder. Eu quero ter passos de fé, eu quero me colocar diante do Senhor de uma forma arriscada, eu quero ter essa coragem de me render inteiramente nas tuas mãos.
Nessa semana tivemos o jantar da missão, e Cléo compartilhou alguns testemunhos de algumas das crianças da creche. E eu convivo com Cléo todos os dias. Se você não sabe, Cléo é minha esposa. Eu tenho que conviver com ela, né? E a gente vai dormir conversando sobre trabalho e amanhece, às vezes, falando sobre trabalho. Se a gente não cuidar, a gente nem fala de outra coisa, a gente fala de trabalho. Mas ela começou a contar umas histórias que eu nem sabia. Ela contou a história de 5 ou 6 crianças. 2 delas, que têm sido assim, aquelas crianças maravilhosas, sabe aquelas crianças que estão no projeto, e a criança cresce, aprende, e se torna educada, e a vida vai sendo modificada, e você vai vendo coisas muito especiais acontecerem. Ela contou 2 experiências dessas, depois ela começou a contar outra experiência, ela contou 4, de um menino de 9 anos que está sendo abusado dentro de casa pelo pai, de uma menina de 8 anos que está com uma série de problemas, e ela foi falando só as iniciais do nome, ela não expôs nem o nome das crianças, e nem mostrou o rosto delas, e ela foi contando aquelas histórias, eu estava ali sentado olhando para ela, falando, meu Deus do céu, é um mundo à parte do nosso, é um mundo à parte do nosso, mas de alguma maneira, o Senhor abriu um vácuo, abriu um espaço, e trouxe essas crianças até perto de nós. Irmãos, nós não podemos desistir no meio do caminho, nós não podemos fragmentar. A vontade que dá é de falar assim, não, esse negócio dá muito trabalho, esse negócio dá muito trabalho, mas o Senhor está dizendo, eu quero você por completo, eu quero o seu tempo, eu quero o seu coração, eu quero o que você sabe fazer. Tem muitas pessoas aqui que não dão dízimo, e tem muitos cristãos que dizem, o dízimo não é bíblico. Eu queria dizer para você, você não precisa dar o dízimo, não há nenhuma imposição no Novo Testamento que diz que você tenha que dar dízimo, nenhuma. Mas o dia que o Senhor converter seu coração, e ensinar você, que Ele quer uma rendição absoluta, o dízimo vai ser piada para você. Você vai fazer muito mais do que isso. Você vai envolver seu coração de um jeito que você nunca viu, e você vai ver o Senhor fazer coisas na sua vida, na sua alma, na sua família, no seu coração, no seu emprego, coisas que você jamais viu, porque você nunca teve coragem de se arriscar. E mais do que isso, irmãos, você vai ver Deus usar coisas pequenas que você tem. É a mulher que tem 2 moedinhas, que são jogadas lá, que representam o sustento todo dela. Você vê o Senhor falar assim, é esse pouco que eu quero, esse pouco que é o tudo, é isso que eu quero, e isso aqui, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer com que as crianças de 300 passem para 1.000, para 2.000, para 5.000, para milhões de crianças. Ele vai fazer coisas incontáveis, usando a minha vida e usando a sua vida, 100%. Nós vamos terminar cantando um cântico que fala sobre isso, e esse cântico é uma oração, e é uma letra muito comprometedora. Eu diria a você que se você não tiver coragem, você não deve cantar. Eu queria que você prestasse muita atenção na letra, porque às vezes a letra está aparecendo aqui, você está cantando, automaticamente você conhece a canção, você está ouvindo a canção, automaticamente ela vem à sua cabeça, e você começa então a declarar as suas palavras. Mas eu queria desafiar você a olhar bem para essas palavras, e se o Senhor estiver falando no seu coração, permita-se ser tocado pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Não é 5%, não é 5%, não é 10%, não é 20%. O Senhor quer 100% de você. Talvez você não vá conseguir fazer isso a partir de hoje, mas eu acho que hoje você pode pelo menos dizer, Senhor, eu vou colocar isso como objetivo da minha vida. A partir de agora, eu quero dar ao Senhor 100% de mim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Preste atenção nessa letra. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Liga a sua voz, diga. Eis-me aqui, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga com coragem diante do Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Se você tiver coragem, levanta a sua mão assim para o céu e conversa com o Senhor. Fala com Ele nesse momento. Quanto você tem dado a sua vida para Deus? Pergunta para o Senhor. O que inquieta o seu coração? O que tira a sua paz, meu irmão? Com o que você mais se preocupa? O que é que esquenta a sua cabeça o tempo todo? Quais são as reservas do seu coração? Quais são as prerrogativas que você tem estabelecido para Deus, para você ser uma bênção para o reino de Deus? Se você já sabe que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, por que você não tem coragem de fazer prova de Senhor? Seu coração tem se acovardado, você sabe disso. E hoje o Senhor está dizendo para você: é 100% meu filho, é 100% meu filho, é 100% de você. Eu quero usar a sua vida, eu quero usar. O reino de Deus não vai parar, o trabalho de Deus não vai regredir, mas Deus quer usar você.
Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida. E às vezes que eu me sinto desencorajado e que eu digo, Deus, eu não vou dar conta, o Senhor diz, não é você, sou eu. Coloque as 2 moedinhas, coloque as 2. É o seu melhor, não é o que sobra, não é se dá tempo ou não dá tempo, é a sua vida, é a sua prioridade, é seu coração. Fala com o Senhor agora, levanta a sua mão e diz, Senhor, é comigo, Senhor, o teu Espírito está falando ao meu coração. Porque enquanto você está tão preocupado com trivialidades, com coisas que você acha que são absolutas, e o reino é prioridade a elas, milhares e milhares de crianças estão pedindo socorro, nos ajude, socorro, nos ajude, milhares delas, e se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Então sai daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero colocar como objetivo da minha vida, me entregar 100% ao Senhor. Para de andar cambaleando, para de andar dividido, pare com isso, porque se você divide a sua alma, você fragmenta os dons e talentos que Deus lhe tem dado, você impede a ação de Deus na sua vida. É tudo, meu irmão, é tudo, é tudo. Você que está aqui, que não entregou o coração a Cristo, o que você está esperando? Você que está aqui hoje e tem dito, Senhor, me dê uma prova. O Senhor não tem que te dar prova nenhuma, é você que tem que se lançar, pela fé, é você. Jogue-se de coração diante do Senhor, e diga, Senhor, é o Senhor, é o teu reino, é o teu reino, é a tua justiça, Senhor, é a igreja do Senhor, é a obra de missões do Senhor, são vidas que estão em jogo, Senhor, é uma geração inteira que vem depois de nós, que está em jogo, que está nas nossas mãos. Diga para Deus que nós não vamos abandonar esses projetos todos aqui. Diga para o Senhor, quantas vezes você já foi convocado a ser um voluntário, e Deus falou para você, eu quero te usar, e você foi, e achou dificuldade, e você encheu de desculpas, e não foi mais, e o Senhor está dizendo para você, eu te quero lá, eu te preparei para isso, eu coloquei recursos na sua mão, eu fiz você passar numa faculdade, eu preparei você, eu forjei você, e hoje você foge de mim. Diga isso para o Senhor, Senhor, eu não quero fugir, eu quero me entregar 100% ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã. Obrigado pela alegria de ver essas crianças adorando ao Senhor aqui à frente, Senhor. Como nosso coração é marcado por elas, Pai. Como o Senhor nos confronta quando essas crianças vêm aqui. Nós reclamamos tanto da nossa vida, Senhor. Nós pautamos a nossa vida em referenciais que não são os teus referenciais para nós. E o nosso coração tinha que ser mais humilde diante do Senhor, e mais consagrado ao Senhor. E nós não deveríamos, Senhor, dividir o nosso tempo, fragmentar a nossa experiência e os dias da nossa vida. Tudo é o teu reino. O escritório é o reino, a faculdade é o reino, a empresa é o reino, a rua é o reino, o ponto de ônibus é o reino. E nós queremos estar 100% à disposição do Senhor, Pai. Senhor, põe na nossa cabeça que quando o Senhor envia clientes para a nossa loja, não são pessoas que vão lá nos alimentar, são pessoas carentes do Evangelho de Jesus. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, para que o teu reino cresça, para que essa igreja cresça, para que esses projetos sociais cresçam, para que a obra missionária cresça, para que a gente veja coisas muito maiores acontecerem, para a glória do teu nome, Senhor. Tira dos nossos corações a reserva,
Tira dos nossos corações esse espírito de fragmentação, a ausência de fé. Tira isso de nós, tira de nós a covardia. Nos ajuda a nos lançarmos de coração, Senhor, acreditarmos. O Senhor ainda vai usar a nossa vida. O Senhor vai fazer coisas incríveis através de nós. O pouco nas mãos do Senhor é muito, e o Senhor multiplica, porque a glória que está em jogo não é a nossa, é a tua glória e a glória do teu reino, Senhor. Então nos ajuda a dar passos corajosos. Nós nos entregamos ao Senhor. Toma nas tuas mãos, a minha vida eu te dou, rendido a ti estou, faz em mim o teu querer, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, vamos em paz em nome de Jesus.